2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a igreja? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, todos juntos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Todos juntos, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos, ó Deus, a palavra do Senhor. Te pedimos também ainda, Senhor, que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra ao nosso coração, considerando o fato de que somente o Senhor conhece, sabe o que se passa dentro de nós. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha sobre nós, trazendo ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Que a tua palavra venha sobre nós e traga-nos avivamento espiritual, força, coragem. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui nesta noite convictos de que ouvimos a tua voz e de que tivemos um encontro com o Senhor. Ó Deus, sê misericordioso, tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala a cada um de nós, fala ao teu povo, fala à tua igreja, mediante a pregação da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto foi um texto que eu trouxe uma reflexão ontem na rádio, e eu gostaria nessa noite de aprofundar essa reflexão. Eu gostaria de aprofundar o entendimento e de expor com mais profundidade aquilo que o apóstolo Paulo, aquilo que o Senhor está nos revelando, né, para cada um de nós nessa noite. É importante aqui nós considerarmos alguns pontos para nós entendermos o texto. O apóstolo Paulo escreve essa carta estando ele preso em Roma, a sua última prisão, perto já da sua morte, da sua condenação, né, à morte, ditada, né, pelo imperador Nero, segundo a tradição cristã. Paulo, portanto, preso de Roma, escreve essa carta que é conhecida como carta pastoral, carta ministerial, com o objetivo de encorajar o jovem pastor Timóteo a viver o ministério que o Senhor tinha o chamado, para viver cabalmente, com fidelidade, com coragem, aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos do jovem ali pastor Timóteo. Timóteo recebe essa carta com muita necessidade, tendo em vista que Timóteo está passando por algumas objeções. Primeira delas, objeções relacionadas à pregação. Timóteo estava enfrentando objeções de alguns falsos mestres
falsos pastores, líderes, que estavam indo contra a pregação anunciada pelo apóstolo Paulo, a pregação anunciada pelo colegiado apostólico, a pregação de fato bíblica, de fato genuína, a pregação do evangelho. Aquele jovem pastor estava enfrentando essas objeções doutrinárias por causa desses falsos mestres. Segundo, esse jovem pastor também enfrentava objeções relacionadas à sua própria juventude. Por ele ser jovem, muitos ali estavam se levantando contra o seu ministério, contra a sua pregação, contra a sua palavra, pelo fato simplesmente dele ser um jovem pastor. Questionava-se então a sua palavra, o seu ministério, a sua pregação por causa da sua juventude. O apóstolo Paulo então escreve essa carta também com o objetivo de encorajá-lo no ministério, encorajá-lo na verdade e no seu chamado diante de Deus. Mais que isso, e aqui é onde eu chego para o contexto pertinente para o texto que nós lemos. Alguns ali estavam, de fato, rejeitando parte das Sagradas Escrituras, parte da palavra de Deus, em detrimento de algumas filosofias daquela época. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, uma grande cidade, que era ali alvo de algumas ideologias helênicas, de cultura grega, e que, por sua vez, estava influenciando aquela igreja a abandonar certas verdades absolutas das Sagradas Escrituras em detrimento dessas ideologias que estavam ali adentrando dentro daquela igreja, ideologias que eram oriundas de uma cultura helênica grega daquele tempo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de dizer para Timóteo: Timóteo, não muda o teu entendimento, não muda o evangelho, a palavra, é o que lemos no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está encorajando a Timóteo a permanecer na palavra, em detrimento de novas ideologias ali que estavam surgindo por causa da cultura helênica e que estava adentrando dentro da igreja. Permanece nas sagradas letras. E aí o apóstolo Paulo, portanto, encoraja esse pastor a permanecer nas Sagradas Escrituras e ter a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. E eu gostaria, portanto, de trazer essa verdade e meditarmos nesse tema nessa noite. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Ela é suficiente para a nossa vida. Em primeiro lugar, ela é suficiente porque ela é inspirada. É suficiente porque é inspirada por Deus. Versículo 14. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. O que significa isso, reverendo? Significa que ela foi soprada pelo próprio Deus. Embora na história da revelação Deus usou mais de 44 autores, considerando Antigo e Novo Testamento, nós precisamos atentar que o autor primário das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Ele soprou na vida desses homens, inspirou a vida desses homens. A palavra é inspirada. Note, não é o homem que é inspirado, ou o apóstolo que é inspirado, ou o profeta da antiga aliança que foi inspirado. Não, é a palavra que foi inspirada. Até porque os apóstolos também pecaram, erraram. Os profetas também, eles não eram completamente inspirados em si, mas é a palavra que foi inspirada. Não é que tudo que eles falavam era inspirado, mas aquilo que foi inspirado, sim, a palavra, essa sim foi soprada por Deus. Até o fato de que Pedro, por exemplo, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo.
na sua carta aos Gálatas, porque Pedro se comportava de um jeito para com os judeus, de outro jeito para com os gentios. Isso mostra, portanto, que não é o homem, não foi o homem que é inspirado, mas é a palavra de Deus que é inspirada. E aqui vale uma aplicação para a nossa vida, que nós precisamos entender, meus irmãos, que o que é inspirado é a palavra, que o que é soprado é a palavra, que o que tem autoridade sobre nossa vida é a palavra de Deus, não é o homem, não é a igreja, não é a denominação, mas é a palavra de Deus. Enquanto o pastor se mantém fiel à palavra de Deus, então ali há autoridade, porque a autoridade não está no homem, mas está na palavra de Deus. De tal modo que a palavra pregada deve ser considerada como a palavra de Deus, a voz de Deus, porque ela é inspirada por Deus. Não é, meus irmãos, uma invenção dos homens, não é uma ala do mundo que pensa diferente, não é um pensamento de um certo grupo de cristãos, não. A palavra, ela é inspirada, autoritativa, vem de Deus. Ele é o autor, Deus é o autor. Por esta razão, a palavra de Deus sagrada, palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, ela é infalível, não tem falhas, ela é inerrante, não há erros, ela é autoritativa, ou seja, tem autoridade sobre as nossas vidas, ela é sublime, ou seja, está acima do comum, acima das coisas deste mundo, isto é, transcendente. Essa palavra que tem autoridade sobre a nossa vida, porque essa é a palavra que vem de Deus. Porque é suficiente para nós. Porque a única palavra que vem de Deus é essa. Inspirada pelo Senhor. Ao ponto de o apóstolo Paulo exortar a igreja da Galácia, dizendo: olha, se mesmo um anjo vindo do céu vos pregue uma palavra, um evangelho que vá além deste, que seja anátema, maldito, que não seja aprovado. Não é que venha um profeta ou um apóstolo, ele coloca já no mais alto grau, se vier um anjo e pregar uma outra coisa, e falar uma outra coisa, que seja anátema. Ela vem de Deus, ela é divina, ela é completa, perfeita. Por esta razão, ela é suficiente, porque ela é inspirada pelo Senhor. Ela é suficiente para a nossa vida. Quando eu digo suficiente, eu estou me referindo à verdade de que ela e somente ela traz o poder da salvação. Ela e somente ela tem poder para libertar o pecador de seus pecados. Ela e somente ela tem o poder de cura. Ela e somente ela tem o poder de regenerar pela ação do Espírito Santo. Ela e somente ela tem o poder de operar em nós os impossíveis, na ótica humana, mas possível para Deus. Porque basta somente a palavra de Deus adentrar, a palavra de Deus operar, a palavra de Deus vir ao nosso encontro, que nada pode permanecer de pé diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa, como disse o salmista no Salmo 29. Ela é suficiente. Nós não precisamos, portanto, meu querido irmão, de outras coisas, a não ser da palavra de Deus. Claro, aqui é importante nós esclarecermos. Isso não quer dizer que você não deve
se aprofundar na ciência, na arte, no conhecimento, né? Naquilo que Deus tem chamado, na sua profissão. Não, sim, nós devemos, claro. Agora, nas verdades espirituais, nas questões morais, nas questões, irmãos, que envolvem a nossa vida como corpo, como igreja, nós não precisamos de mais nada a não ser da palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é poderosa e nela nós podemos confiar. E aqui vale um ponto importante para defendermos, por exemplo, as pautas na sociedade em relação ao pobre, em relação ao amor ao próximo, em relação a causas que são difíceis. Nós precisamos atentar para a palavra. Não necessitamos de ideologias outras para amar o nosso próximo. A palavra é suficiente para nós. Às vezes, meus irmãos, eu me deparo com certas pessoas dizendo: eu preciso ser feminista para defender as mulheres. Eu preciso entrar num partido político para defender uma certa causa. Eu preciso defender A e B. Meu querido, você não precisa de nada disso. Você precisa da palavra de Cristo. Essa palavra, irmãos, tem poder para defender mulher, homem, criança. Essa palavra tem poder para nortear a nossa vida como um todo. Essa palavra é poderosa para dirigir e nortear as nossas ações. A palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Não há necessidade de mais outra coisa. Pelo contrário, se formos confrontados pela palavra de Deus, se formos alimentados pela palavra de Deus, se formos dirigidos pela palavra de Deus, essa palavra é suficiente para nortear a nossa vida, para conduzir a nossa vida, para nos impulsionar a viver de acordo com a vontade de Deus deste mundo. Não há necessidade de um outro fundamento teórico, de uma outra situação, de uma outra questão, porque nós já temos, irmãos, o total fundamento. Nós temos a fonte do amor, da paz, da graça, que é a palavra de Deus. Ela é suficiente para a nossa vida, amém? Ela é suficiente para mim, ela é suficiente para você, amém? Ela é suficiente para nós, porque ela é inspirada pelo Senhor. Segundo lugar, ela é suficiente para nós, porque ela é útil, ela tem uma utilidade. Veja o que diz o versículo 16: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela tem uma utilidade, e a utilidade ela envolve ensino, repreensão, correção, educação na justiça. E aqui o apóstolo Paulo, portanto, de acordo com alguns teólogos, comentaristas, está introduzindo aqui certos elementos da própria pregação. Pregação, ela contém ensino, ela não é apenas ensino. Pregação, ela não é apenas instrução, mas ela tem também repreensão, ela tem correção, ela tem educação. Alguns teólogos, alguns comentaristas até defende aqui a verdade de que Paulo está apresentando aqui alguns elementos da própria pregação, porque a palavra ela é útil, ela tem uma utilidade. Agora, essa utilidade não diz respeito apenas à igreja, não diz respeito apenas a ministérios, louvor, culto. Não se limita apenas a uma atuação dentro das quatro paredes do templo. Essa palavra é útil para a totalidade da sua vida. Ela é útil para o teu ensino, não apenas aqui na igreja, mas fora da igreja. Onde você estiver, lembre-se da utilidade da palavra de Deus. Tem cristão que faz uma dicotomia, não é? Ela é útil para mim aqui na igreja, mas para minha casa ela não é útil. Eu posso tratar a minha esposa do jeito que eu quero. Ela é útil aqui na igreja, mas no meu lar ela não é útil. Eu posso tratar o meu marido do jeito que eu quero. Eu posso educar os meus filhos como eu bem entender. Os filhos podem se comportar em relação aos seus pais como bem entendem.
Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que estão fazendo essa dicotomia, departamentalizando a vida espiritual. Ela é útil na sua vida privada, religiosa, lá na terceira igreja, mas aqui não. Na universidade não. Na política não. Na sociedade não. Ela deve ser útil na sua vida privada. Mas na sua vida pública, dizem por aí, deixe a sua fé em casa. Eu digo para você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, não aceite essa mentira do diabo, maligna, porque a palavra de Deus é útil para a nossa vida na totalidade, seja ela aqui ou fora, seja em casa ou seja na praça, seja no trabalho, na família, na universidade, na escola. Essa palavra, ela é útil, ela dirige, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é a nossa única regra, tábua, condução de fé e de prática. Ortodoxia, como também ortopraxia. Ela é única. É por esta razão que nós devemos entender que o Senhor, a palavra de Deus, ela deve ocupar o lugar de honra no nosso coração, deve ter prioridade na nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus deve nos conduzir, não somente aqui na igreja, mas quando estivermos fora dela. A palavra de Deus deve governar a sua casa. A palavra de Deus deve governar a educação dos seus filhos. A palavra de Deus deve governar o seu relacionamento. A palavra de Deus deve nortear o seu casamento. A palavra de Deus deve governar e nortear como você se comporta no seu trabalho. A palavra de Deus deve governar a sua vida social. A palavra de Deus governa todas as esferas, tudo. Nós precisamos considerar o fato de que o Senhor Jesus, que a sua palavra, ela é soberana, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele é soberano sobre a nossa casa, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a maneira como nos comportamos, como nós pensamos. Ela é soberana, a palavra de Deus é soberana e deve ser a nossa única regra de fé e prática. Nós vivemos em dias, irmãos, que questões éticas têm se tornado, têm se levantado e muitos têm se comportado, falado e defendido longe do que a palavra de Deus diz. E principalmente nesse tempo de política. Principalmente nesse tempo de política. Parece que os cristãos, especificamente o povo, fica meio sem sensatez muitas vezes. E eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu sou de Cristo Jesus. Eu não sou, pastor Otávio, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou de uma monarquia que tem como rei Jesus Cristo. A terceira igreja presbiteriana de Caruaru não é nem de direita nem de esquerda. Ela é do Senhor Jesus Cristo. A IPB, ela não é nem de direita nem de esquerda. Não defende nenhum aspecto político. A IPB é do Senhor Jesus. Eu digo isso porque o que me parece, meus irmãos, é que em tempo de política, de eleições, não é? As pessoas começam a colocar mais os aspectos políticos, as ideologias partidárias acima da palavra de Deus. E nós não podemos admitir isso. Nós não podemos agir dessa forma. Não podemos colocar os aspectos políticos, as ideologias políticas acima
acima da palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso. Não é porque um defende que a gente tem que defender, ou porque A defende ou B é contra, que a gente deve se opor por causa de aspectos políticos, ideologias partidárias. Não, meu querido irmão, mas nós devemos ser da Bíblia. Se a Bíblia defende, a gente defende. Se a Bíblia reprova, a gente reprova. Se a Bíblia aprova, a gente aprova, em detrimento de quem esteja falando, dizendo, a gente é da Bíblia. Nós somos da Bíblia. Nós precisamos considerar o fato de que as Escrituras Sagradas, ela é suficiente porque ela tem uma utilidade. Não apenas espiritual, podemos dizer utilidade pública. Não privada, mas social, de conduzir a nossa vida. E essa condução, irmãos, retira de nós o pecado, retira de nós as inverdades, retira de nós a mentira, retira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Por quê? Porque ela tem uma utilidade de nos ensinar, de dizer como nós devemos viver, de nos repreender. Isso está errado. Não pense dessa forma, não faça isso. De corrigir, de dizer o caminho que você deve viver, mostrar a correção e de nos educar na justiça. A justiça, querido, é a verdade de Deus, a lei de Deus, nos educar de acordo com a lei de Deus, a lei do Senhor. Existem certas questões éticas da sociedade que nós precisamos olhar à luz dessa palavra. A homossexualidade, olhe à luz da palavra de Deus. Casamento homossexual, olhe à luz da palavra de Deus. Deus abomina o casamento homossexual. A prostituição, olhe de acordo com a palavra de Deus. Deus abomina a prostituição. O adultério, olhe de acordo com a palavra de Deus. Deus abomina isso. Ah, pastor, mas eu quero ser feliz, eu quero correr em busca da minha felicidade. Em busca dessa felicidade do adultério, casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, filhos estão sendo abandonados. Atente para a palavra de Deus. Olhe para essa palavra, é ela que nos educa na justiça de Deus. Questões éticas da sociedade estão aí. Nós precisamos olhar para isso de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo claro que aconteceu nos últimos dias foi a questão do aborto. Uma criança de 11 anos, que tinha um relacionamento com uma outra criança de 13 anos, que foi noticiado como violência, e que já estava grávida de uma criança de 29 semanas, 7 meses e 1 semana. E que o Ministério Público autorizou o aborto. Qual é a posição bíblica? O que é que a Bíblia fala sobre essas questões éticas? Meu querido irmão, a palavra de Deus considera sagrada a vida de uma criança que ainda não nasceu. A palavra de Deus considera sagrada a vida de uma criança não nascida. Quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, Êxodo capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor foi quem formou ali a criança no ventre da mãe. Êxodo capítulo 21, versículo 21 e 25 diz que até mesmo se 2 homens estiverem brigando e uma mulher grávida for atingida, aquele que ferir a mulher grávida e a mulher grávida abortar, aquele homem que feriu, vai pagar com a sua própria vida, considerando que a mulher grávida perdeu o seu filho que não nasceu. No Salmo 139, versículo 13 ao 16, diz a palavra do Senhor que a criança não nascida tem alma,
que Deus já contou e registrou todos os seus dias, que é gente como a gente, que é um ser humano como eu e você, que é uma vida, assim como a sua vida. Portanto, irmãos, basta somente o mandamento: não matarás. Por esta razão, o aborto, ele é injustificável. À luz da Bíblia, o aborto é um assassinato. À luz da Bíblia, o aborto é tirar a vida de alguém. E nunca na história da igreja cristã, seja ela protestante ou católica romana, nunca na história da igreja cristã a igreja defendeu a prática do aborto. Nunca. Antes as pessoas defendiam que podiam abortar nos 3 primeiros meses. Contudo, a Bíblia já considera o fato de que há vida na concepção. Há vida na concepção. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Mateus capítulo 1, versículo 18, Lucas capítulo 1, versículo 39, 44. E mais, muitos biólogos, geneticistas e médicos afirmam que a vida biológica inicia-se desde a concepção. A Bíblia, portanto, diz que isso é um assassinato, é tirar a vida de alguém. A nossa posição, portanto, como crentes, é de sempre preservar pela vida de ambas as crianças. De ambas as crianças. Considerando o fato, meu querido irmão, que a medicina está avançada, que a medicina ela já está bem avançada, certamente poderia salvar a vida de ambas as crianças. Crianças com 7 meses, 6 meses já nasceram e viveram. É uma vida, já tem seus sentidos sensoriais, emocionais, já reconhece a voz da sua própria mãe no ventre. Mas, pastor, a criança foi violentada. Aí eu faço a pergunta para você: será que um erro justifica um outro erro? Será que um pecado justifica um outro pecado? Será que a violência justifica uma outra violência? Nós não podemos defender o aborto, em nenhuma hipótese. Nós não podemos fazer isso, porque é uma pessoa, é uma vida, assim como a nossa. Assim como a nossa. A palavra de Deus deve ser suficiente para nos orientar nessas questões morais, para nos conduzir nessas questões morais. Eu repito aqui, irmãos, não é discurso de direita ou de esquerda, de um aspecto político. Eu estou com a Bíblia, aquilo que a Bíblia defende, eu defendo, aquilo que a Bíblia reprova, eu reprovo, aquilo que a Bíblia orienta, eu oriento, aquilo que a Bíblia educa, eu educo. Nós somos da palavra, da Bíblia. Ela tem a utilidade de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e de nos educar na justiça. Na justiça. Ela é suficiente, em terceiro lugar, porque ela tem também uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é suficiente porque ela é inspirada, porque ela é útil, porque ela é habilitadora, ela nos habilita. Agora, ela nos habilita em primeiro lugar pensando na nossa própria vida, porque a gente pensa muito na vida do outro, não é? A gente recebe a palavra, recebe a orientação, recebe a compreensão, e às vezes a gente fica pensando na vida do outro. E o texto é bem claro dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, a fim de que você seja aperfeiçoado. Não é o outro, é você. E geralmente a gente pensa isso. Eu queria tanto que fulano estivesse aqui. Escuta a palavra de Deus, participa do culto quando sai. Mas eu queria tanto que você estivesse ali, eu só pensei em você.
Eu só pensei em fulano e ciclano. E eu digo para você, pense primeiramente em você. Pense primeiramente em si. Coloque o seu coração, não diante do pastor Otávio, não diante da igreja, mas coloque o seu coração diante de Deus. Diante de Deus. Eu sou apenas, irmãos, um mensageiro, um arauto, um porta-voz, procurando ser fiel às Sagradas Escrituras. Se eu fosse apenas aqui, irmãos, impor ou colocar a minha opinião, o meu pensamento, ou as minhas posições, elas seriam naturalmente, partindo de mim, muitas delas contrárias àquilo que eu estou, por exemplo, anunciando hoje aqui. Mas essa palavra primeiramente me corrige, essa palavra primeiramente me exorta, essa palavra primeiramente me orienta, essa palavra primeiramente me reprova, essa palavra primeiramente me educa, a fim de que eu seja aperfeiçoado, a fim de que eu pareça com Cristo, a fim de que o Evangelho de Deus e a mensagem de Deus se encarne em minha vida, se encarne em nossa vida, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Ele está olhando para você e dizendo: eu desejo que você seja perfeito, e a minha palavra é essa ferramenta que vai te repreender, que vai te corrigir, que vai te orientar, que vai te educar, a fim de que você esteja na minha forma, seja formatado por mim, moldado por mim. A ferramenta de Deus é essa palavra que vem e bate em nós, que nos confronta, que retira de nós tudo aquilo que não se parece com Cristo, a fim de que sejamos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ela tem, portanto, essa finalidade moral na nossa vida e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu pergunto para você, o que é boa obra? O que são as boas obras? É assistência social? É ajudar financeiramente o próximo? Acudir o pobre? Faz parte da boa obra. Mas boa obra engloba outras coisas também. Boa obra aqui, meus irmãos, é a lei de Deus. É a lei moral de Deus. É obedecer os mandamentos do Senhor. Essa palavra nos molda, nos formata para obedecermos à lei de Deus, para obedecermos à vontade do Senhor, para manifestarmos a boa obra, seja obedecendo a Deus, vindo ao culto, adorando ao Senhor no dia do Senhor, seja confessando os nossos erros para com o nosso próximo quando pecarmos contra o nosso próprio irmão, seja vivendo de acordo com o fruto do Espírito, manifestando paz, o amor, paciência, não agindo na carnalidade, agindo na pureza, procurando viver em santidade, negando a si mesmo, tomando a nossa cruz, vivendo para a glória de Cristo, a fim de que a palavra de Deus nos empurre para essa obra, para vivermos em santidade. Eu digo para você nessa noite, meu querido, infelizmente nós vivemos em um tempo em que muitos se dizem cristãos, e que não há mais aquele contraste, sabe, entre quem é crente e quem não é. Muitos se dizem cristãos, mas vivem na prática da má obra. Se dizem cristãos, mas estão vivendo as suas próprias paixões e carnalidades. Querido, você deve lutar contra o pecado, lutar contra a má obra, lutar contra as paixões do mundo, lutar contra a carnalidade. Essa palavra nos aperfeiçoa, nos habilita para sermos de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você adorar o Senhor Jesus Cristo aqui no templo, mas adorar a Baal no mundo.
Não adianta, meu querido irmão, você levantar as suas mãos a Cristo aqui na igreja, mas levantar as suas mãos à promiscuidade aí fora. Não adianta você viver aqui na igreja uma vida de piedade, mas viver fora dela uma impiedade. Não adianta você ver anjos falar em línguas, ter dons espirituais, mas não tratar de acordo com o evangelho e com o amor do seu próximo. Não adianta, meu querido irmão, você utilizar a sua boca para glorificar a Deus aqui na igreja, mas utilizar a sua boca para maledicência e falar mal do seu próximo pelas costas. Não adianta você viver assim, porque isso é hipocrisia. E para os hipócritas, estes receberão o juízo eterno de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que falam uma coisa e vivem outra estão condenados em seus pecados. Os adúlteros, os malfeitores, os blasfemos, os impuros, os injustos, estes que vivem deliberadamente na prática do pecado, por mais que digam que são cristãos, ainda não nasceram de novo. Você pode cantar na igreja, levantar suas mãos, dirigir um louvor, pregar, participar de uma liderança, de um ministério, vivendo em promiscuidade, em impureza. Não houve nascimento. A palavra de Deus não está te aperfeiçoando. É uma convocação urgente para você se arrependa dos seus pecados. Se volte para o Senhor Jesus. Lembre de onde você caiu. E corra urgentemente aos pés de Cristo. E peça para que a palavra de Cristo te norteie. Não apenas aqui na igreja, mas também fora dela. Quais são as implicações da suficiência da palavra de Deus? Primeira implicação, fidelidade. Versículo 1, vamos ler juntos, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Só até aí. Paulo, portanto, chama Timóteo e diz: você faz parte desse juramento, dessa convocação. Você está diante de Deus. Conjuro-te perante Deus, que vai julgar vivos e mortos. Prega a palavra no versículo 2. Paulo, portanto, está dizendo: você tem uma função, uma obrigação com Deus de ser fiel a Ele, porque Ele vai julgar vivos e mortos. Essa palavra, querido, o Evangelho, é cheiro de vida para aqueles que têm vida, mas de morte para aqueles que estão em morte. Esse Evangelho ou te leva mais perto do céu, ou te afasta dele, para estar mais próximo do inferno. Essa palavra, meu querido irmão, de fato, é divisor de águas, é vida e morte. Precisamos, portanto, ser fiéis à palavra de Deus, agir com fidelidade, ter uma vida perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo. Jesus estará diante de nós. E sabe o que Ele vai pedir como evidência da verdadeira fé? As suas obras, a sua vida, aquilo que você faz, aquilo que você fala, como você trata o seu próximo, como você lida no seu relacionamento. Deus vai pedir provas da verdadeira fé. É o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, que no dia do juízo, Deus vai retribuir de acordo com as suas próprias obras. Uma clareza aqui para todos nós, uma verdade clara. Isso não quer dizer que a salvação é pelas obras. Isso não quer dizer que a salvação tem como fundamento e causa as nossas boas obras, isto é, a obediência à lei de Deus. Não, mas que as boas obras, a boa obra, ela é a evidência da verdadeira fé, que crê em Cristo e que pela graça é salvo.
Deus vai olhar para a nossa fé através do seu fruto, através da boa obra. Seja fiel a Deus. Em prol da fidelidade, meu querido irmão, permaneça com Ele, tendo essa esperança de que um dia você estará na glória eterna de Deus, lutando contra o pecado. Isso não quer dizer que o cristão não vai mais pecar, não, você vai pecar. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Você não vive mais deliberadamente no pecado, conscientemente entregue ao pecado. Pelo contrário, você luta contra o pecado, você vive para Deus. Você sabe que essa palavra muda o seu pensamento, a maneira de você pensar, como também a maneira de você agir. Essa palavra, portanto, deve ser vivida e você precisa viver com fidelidade a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu vou perder meus amigos. É melhor perder os amigos do que perder a alma. Ah, pastor, eu vou perder meu emprego. É melhor perder o emprego do que perder a sua vida, a sua alma. Ah, pastor, eu vou perder a chance de ganhar mais, porque se eu assinar esse cheque, que é diferente, se eu participar desse clamoio, se eu participar dessa falcatrua, eu vou poder ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais lucro. Meu querido irmão, rejeite isso. Seja fiel a Deus, à palavra de Deus. Ah, pastor, eu vou me dar bem ali, vou me dar bem acolá. Não, a nossa vida não é essa, de ganhar mais dinheiro. A nossa prioridade não é o lucro, a nossa prioridade não é as acomodações da vida. A nossa prioridade é satisfazer a Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou das trevas, e por causa dele nós temos vida eterna. A nossa prioridade é Cristo. Satisfazer a Cristo, viver para a glória dele. Segunda implicação, fidelidade, pregação. Prega a palavra. Ele diz: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Você tem pregado a palavra? Tem dado testemunho da palavra de Deus? Tem anunciado a palavra do Senhor? Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão mais pregando sobre um candidato político, ou sobre um outro candidato político, mais pregando sobre uma visão partidária do que mesmo a palavra de Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Deus da tua existência? Quem foi que te salvou? Foi Cristo Jesus. Ele, portanto, deve pulsar em nosso coração. Essa mensagem deve bater em nosso peito, a fim de proclamarmos essa mensagem todo santo dia. Eu vou comprar o pão, eu vou, em alguma oportunidade, pregar o Evangelho. Eu estou com meus amigos, em alguma oportunidade eu vou falar de Jesus, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim. Eu estou com meus amigos, eu vou anunciar Jesus Cristo. Prega a palavra. Não cabe a pregação. Aqui não é lugar de evangelho. Você não pode falar de coisas espirituais aqui. Você não pode falar de Cristo. Escute o que Paulo diz. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, com amor, com paciência. Não é ser um cão raivoso, como alguns moralistas aí fazem, né? Que pegam faixas e vão lutar por uma moralidade totalmente pautada pelo legalismo. Não é isso, mas é com longanimidade, com paciência, mas também com doutrina. Versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
é como coceira nos ouvidos, sabe? Eles não vão aguentar ouvir. Tem gente na própria igreja que não aguenta ouvir, sabia? Tem gente assim da própria igreja, de um modo geral, gente no banco que não aguenta ouvir. Fica se remoendo. E sai. E volta e sai. Como coceira no ouvido, não aguenta ouvir. E fala com o irmão ao lado, e fala com o outro. Procurando tirar a atenção. Procurando, sabe, minimizar o peso da verdade. É isso que Paulo está dizendo. Haverá esse tempo que não vão suportar. Terceira e última implicação: persevere. Fidelidade, pregação e perseverança. Versículo 5: tu, porém, vamos ler juntos? Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, suporta as aflições, persevera, continua, vá em frente, coragem, jovem, para testemunhar do evangelho de Cristo, coragem, meu irmão, para permanecer no evangelho, coragem, persevere. Por que perseverar? Porque esta é a orientação de Deus para a nossa vida. E porque no dia em que o Senhor Jesus for julgar vivos e mortos, o Senhor Jesus Cristo vai apartar aqueles que perseveraram até o final, que receberão a glória de Deus, daqueles que desistiram, que apostataram da fé, que adulteraram a palavra em detrimento da própria verdade. Em que grupo você está? Daqueles que permanecem? Ou daqueles que mudam? Que desistem? Que abrem mão de certas verdades para adentrar ideologias? Permaneça. Paulo termina essa perícope, essa parte do texto, do mesmo modo que começou. No versículo 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, versículo 15 do capítulo 3, e que desde a infância sabes as sagradas letras, e que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, que desde a infância você aprendeu na escola dominical. Permanece. Paulo termina no versículo 5 do capítulo 4, permanece, suporta as aflições, seja perseverante, e um dia você estará na glória eterna, na glória bendita de Deus Pai. Fiquemos de pé e vamos orar.